Contribua para a divulgação do Espiritismo participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou falando sobre a aplicabilidade da neuroimagem nas práticas contemplativas. E para isso estou falando com o Dr. Edson Amaro Júnior, que é professor de medicina da USP e também neuroradiologista do Einstein, também aqui em São Paulo. Bom, Edson, a gente comentou um pouquinho, antes de começar o programa, que todo mundo sabe que o cérebro tem as suas alterações, mas, no entanto, toda vez que se faz uma pesquisa, onde de fato isso fique mapeado, é como se fosse uma grande descoberta, Por que isso acontece? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem necessidade de ser convencido por fatos, algo que você registre ou quantifique. Saber intuitivamente que é necessária uma modificação na estrutura do cérebro toda vez que nós aprendemos algo, quando nós crescemos, quando nós temos doenças no cérebro, é necessária uma adaptação. E isso é natural, esse é um conceito que não é de agora. Mas a capacidade de enxergar essas modificações, mesmo quando você simplesmente muda a sua forma de pensar, é que trouxe a novidade. Então, apesar da informação ou o conceito de que o seu cérebro se adapta na estrutura, o cérebro muda a forma, são mudanças discretas. Para cada nova habilidade que a gente adquire, aprender a tocar piano, a aprender um novo esporte, apesar disso ser intuitivo, a chance de mostrar isso, demonstrar através de imagens, é que eu acho que trouxe uma certa forma de conscientização, Então é como se você precisasse ver, e a imagem tem um poder grande de convencimento, você precisasse ver isso acontecendo para pensar um pouco mais sobre isso, De certa forma, propagandas, por exemplo, anti-tabagismo, elas precisam mostrar figuras das pessoas com um aspecto que a gente encontra em pacientes com câncer de pulmão, para que ele talvez assim entenda melhor, porque só explicar que cigarro causa câncer não tem o impacto necessário. Então, as pessoas seriam mais visuais, Então, o que a neuroimagem traz, através mostrar o cérebro, o que está mais ativado ou menos ativado, seria, olha, tá aí, por isso que funciona, seria mais ou menos por aí. Essa é uma boa forma de pensar. Certamente isso é parte do que compõe a resposta do porquê que você precisa fazer pesquisa. Então, o lado do convencimento, eu acho que sim, e o ser humano é fundamentalmente visual, De longe, a parte que a gente interage com o mundo mais efetivamente é a visão. A audição é importante, todos são importantes, mas o que a gente sabe é que ao longo do desenvolvimento nós temos uma grande parte do seu cérebro está dedicado à percepção visual do mundo, porque o alcance é longo, porque você tem certas propriedades que o olho humano consegue traduzir melhor a respeito do que você está vendo. Mas tem outro lado aí, tem um lado científico, A imagem é só uma forma de trazer um dado científico. As imagens que a gente faz hoje, imagens funcionais do cérebro, elas trazem também informações biológicas relevantes. Qual que é a resposta daquele grupo de neurônios durante esse comportamento? Isso é importante. Qual que é aquele neurotransmissor, que são substâncias químicas que estão envolvidas nos processos cerebrais de comunicação entre um neurônio e o outro? Como que esses receptores estão alterados ou funcionam em determinadas condições? Isso é muito importante, porque, de novo, isso traz informações para planejamento de novas formas de, no nosso caso, procurar manter o indivíduo saudável, recuperar de uma doença ou mesmo planejar um tratamento específico. Certo. Então, pode-se dizer que, no caso que vocês estudaram, foi a meditação, é sempre a mesma parte do cérebro que é ativada? Essa é uma boa pergunta, porque permite explicar um pouco o que é o método, como é que a gente vê. Como eu havia dito, o que nós fizemos foi testar durante uma tarefa onde a pessoa tinha que inibir um comportamento, como é que é a resposta do cérebro. Então, naquele momento, nós estávamos interessados nas áreas cerebrais que estão associadas à atenção e à inibição. Então, naquele momento, nós vimos isso. Mas se você me perguntar se existe um efeito das práticas contemplativas ou de atenção concentrada em outras áreas cerebrais, com esse experimento só eu posso dizer para você que existe nestas áreas, mas eu não estudei as outras. Então, para a gente fazer um estudo onde que eu queira saber, existe uma influência no córtex auditivo, ou seja, na parte do cérebro que processa a informação auditiva, eu teria que fazer um experimento para avaliar isso. Se eu quisesse investigar agora a capacidade de planejamento,
outro experimento. E aí a linguagem e outras propriedades, né, das funções que a gente sabe que são atribuíveis principalmente ao cérebro, a gente precisaria fazer experimentos específicos para cada uma dessas funções. Ou, ao invés de pensar no funcionamento cerebral, ou seja, na função cerebral intrínseca, se eu quiser saber sobre a vascularização do cérebro, aí é uma outra técnica de imagem que eu vou usar. E aí você pode saber se essas áreas do cérebro receberam mais ou menos oxigênio, glicose. É outra pergunta que a gente faz. No caso, o que a gente queria saber era em relação ao comportamento de atenção e de inibição. Então, ali eu posso te dizer que houve um efeito. Certo. Então, e outra coisa também, né, que é muito importante para a ciência, né, para a pesquisa, é que isso é passível de replicação, né? Exatamente. Eu não sei se eu te interrompi nessa pergunta, não. Mas aí a ideia é a seguinte, quando você fala em ciência, a ideia é que se pergunta algo para a natureza, se coloca uma hipótese, você acha que isso deve funcionar desse jeito e a gente verifica se é assim mesmo. Lato sensu, um processo de pesquisa funciona assim. Mas os métodos que são utilizados são aqueles que permitem, a forma de a gente comunicar, escrever um artigo científico, deve permitir que outro indivíduo replique esse resultado. E isso é bem interessante no processo, porque é uma forma de auditar todo o processo científico, desde aqueles que vão avaliar o seu trabalho científico, uma revista tem seus revisores, até o indivíduo que reproduziu ou não. Então, sim, neuroimagem hoje é uma das formas da gente criar condições para se reproduzir efeitos de intervenção do tipo prática contemplativa. Isso traz uma condição de teste bem interessante para aqueles que estão interessados no assunto, né? Então você consegue criar aí uma plataforma para investigação mais sólida. Tá certo. Edson, a gente vai fazer mais uma breve pausa e nós voltamos já já.